Há pessoas que parecem carregar o tempo inteiro uma presença diferente. Não é algo que se veja com os olhos, mas que se sente. Uma calma no meio do caos. Uma força que não se explica. Uma estranha certeza de que, por mais que o mundo desabe, algo a sustenta por dentro. São como centelhas vivas em meio à escuridão. Seres que não se curvam ao que é passageiro, porque sabem, mesmo sem entender, que estão aqui por um motivo maior. Mas o que as torna diferentes? Porque algumas pessoas atraem tanto amor quanto rejeição, admiração e ataque, luz e sombra ao mesmo tempo. E por que, apesar de tudo o que enfrentam, continuam se erguendo, como se algo invisível as levantasse todas as vezes? A resposta não mora na lógica, mas na alma. Existem seres que nasceram com uma missão silenciosa, não para dominar o mundo, mas para lembrá-lo de sua própria luz. Eles sentem mais, caem mais fundo, mas também se levantam mais fortes. São espelhos que revelam a verdade onde ela foi esquecida, e por isso nem sempre são bem recebidos. O mundo ainda teme o que não entende. Esses indivíduos não são perfeitos, nem intocáveis. Sangram como qualquer outro, duvidam, se cansam. Mas há algo dentro deles que nunca se apaga, uma força que os empurra de volta ao caminho, mesmo quando tudo parece perdido. Essa força não vem do ego, vem do propósito, e o propósito é o que os diferencia. Há quem os inveje, quem os teste, quem tente feri-los para entender de onde vem essa luz. E é aí que o universo começa a se mover. Porque tocar em alguém que carrega uma energia sagrada não é apenas um ato impensado, é mexer com um equilíbrio invisível, uma rede de forças que responde de forma precisa e inevitável. Quem tenta apagar a luz de um escolhido não percebe que desperta a própria sombra. E quando isso acontece, o destino começa a corrigir o rumo, devolvendo cada gesto à sua origem. Não como castigo, mas como espelho. É o início de uma reação espiritual que ninguém consegue deter. Há algo curioso que acontece com quem tenta sugar a energia de um escolhido. À primeira vista, parece que estão vencendo, que o brilho do outro está diminuindo, que suas manipulações estão surtindo efeito. Mas essa sensação é ilusória. Pouco tempo depois, é como se uma força silenciosa começasse a esvaziá-los por dentro. A vitalidade some, o ânimo enfraquece e a mente parece perder o foco. É como se a própria bateria espiritual drenasse, lentamente, até restar apenas cansaço e confusão. Isso acontece porque a energia divina não pode ser manipulada por quem vibra em intenções impuras. É como tentar conectar um fio gasto a uma corrente sagrada. A luz simplesmente se apaga. A tentativa de ferir um coração alinhado à verdade sempre retorna em forma de desequilíbrio, drenando o agressor e restaurando o campo do escolhido. O karma não é punição, é precisão. Cada ação que lançamos ao universo carrega uma frequência, e essa frequência retorna à origem, multiplicada. Quando alguém interfere na missão ou na paz de um escolhido, não está apenas atacando uma pessoa, está rompendo uma lei universal. E o retorno vem, às vezes rápido, às vezes lento, mas sempre inevitável. Negócios promissores se desmancham, relações se esvaziam, planos são adiados por forças inexplicáveis. A vida, que antes fluía, começa a tropeçar. Não é azar, é o realinhamento espiritual. Os escolhidos caminham sob um propósito que vai além do individual. Ferir um deles é como tentar bloquear um rio sagrado. O fluxo muda de direção, e quem levantou a barragem acaba soterrado pelo próprio peso da resistência. A justiça divina não erra o alvo. Ela apenas espera o momento certo. O karma não é punição, é precisão. Cada ação que lançamos ao universo carrega uma frequência, e essa frequência retorna à origem, multiplicada. Quando alguém interfere na missão ou na paz de um escolhido, não está apenas atacando uma pessoa, está rompendo uma lei universal. E o retorno vem, às vezes rápido,
às vezes lento, mas sempre inevitável. Negócios promissores se desmancham, relações se esvaziam, planos são adiados por forças inexplicáveis. A vida, que antes fluía, começa a tropeçar. Não é azar, é o realinhamento espiritual. Os escolhidos caminham sob um propósito que vai além do individual. Ferir um deles é como tentar bloquear um rio sagrado. O fluxo muda de direção, e quem levantou a barragem acaba soterrado pelo próprio peso da resistência. A justiça divina não erra o alvo. Ela apenas espera o momento certo. Mesmo quando alguém parece vencer após ferir um escolhido, essa vitória tem o gosto amargo da ilusão. Por dentro, algo começa a ruir. A consciência desperta devagar, sussurrando lembranças, questionamentos, arrependimentos. A culpa chega como uma sombra que não se vai, silenciosa no início, depois mais pesada, até invadir o sono, os pensamentos e os afetos. Não há distração que cure essa dor, nem sucesso, nem dinheiro, nem novos amores. Porque o que foi ferido não foi apenas uma pessoa, foi um princípio divino. E quando a alma toca a verdade, não há como fingir que não sabe. Essa culpa espiritual se transforma em vazio. O prazer perde o sabor. O amor parece distante. A paz se torna um eco. A mente tenta justificar, mas o coração denuncia. Machucar um escolhido é trair a própria luz, e esse tipo de ferida não cicatriza enquanto o arrependimento não se transforma em aprendizado. Talvez o maior paradoxo em ferir um escolhido seja este: o agressor destrói exatamente a bênção que veio ajudá-lo. Muitos não percebem que o escolhido em sua vida não era apenas mais uma pessoa, era uma ponte, uma oportunidade divina disfarçada de amizade, amor, conselho ou simples presença. Quando essa conexão é manchada por ingratidão, traição ou desprezo, algo se fecha. A vida perde ritmo, o destino desacelera. Aquela sincronicidade que antes parecia natural começa a desaparecer e tudo passa a exigir esforço dobrado. Não é castigo, é bloqueio energético. O universo retira a luz que estava sendo oferecida até que a lição seja compreendida. E então, o que antes fluía com facilidade se torna um terreno árido. Oportunidades se dispersam, relacionamentos se esvaziam, e o coração sente falta de algo que não sabe nomear, a graça que foi expulsa. Enquanto o arrependimento não se transforma em consciência, a alma permanece fora do fluxo da abundância. Nada interferir no caminho de um escolhido é acumular uma dívida invisível. Essa dívida não se paga com palavras, mas com consciência. Enquanto não é reconhecida, ela se espalha pela vida como névoa. Tudo parece estagnar. Planos emperram, orações perdem força e a fé começa a oscilar. É como se o universo colocasse o agressor em uma quarentena energética. Não por raiva, mas por proteção. A energia divina, que opera em harmonia, afasta qualquer vibração que tente feri-la. E nesse isolamento espiritual, o indivíduo é levado a olhar para si, a entender o que realmente causou o rompimento. Nenhum castigo é imposto, apenas o espelho é devolvido. O que se fez à luz retorna em forma de lição, e essa lição permanece até que o coração compreenda o valor daquilo que tentou destruir. Reenche o vazio deixado pela bênção perdida. Há momentos em que o universo parece erguer paredes invisíveis. Nenhuma porta se abre, nenhum plano avança, e até o ar parece pesado. Não é azar, é proteção. Essas barreiras surgem quando alguém tenta interferir no caminho de um escolhido. O universo paralisa tudo, não por crueldade, mas para forçar o infrator a enxergar o reflexo do que fez. Enquanto a consciência não desperta, cada passo é como andar contra o vento. A luz que antes iluminava agora se afasta. O calor que confortava se torna distante, quase inacessível. E o vazio que sobra não é castigo, é convite. Convite ao arrependimento, à reconciliação,
ao realinhamento com a energia divina que foi ferida. Até que esse ajuste ocorra, o tempo gira em círculos. A vida repete situações, rostos e dores, como uma aula não aprendida que insiste em voltar. Porque o universo não esquece, mas também não se vinga. Ele apenas ensina. Tentar controlar um escolhido é como tentar tapar o sol com as mãos. Quem busca diminuir uma luz sagrada acaba perdendo a própria chama. O poder se esvai, a influência se dissolve, e aquilo que parecia força se revela fragilidade. A energia não mente. Ela circula, retorna e expõe. Toda tentativa de calar, manipular ou sabotar um escolhido se transforma em autossabotagem, um espelho invertido que devolve o que foi emitido. Com o tempo, a verdade se encarrega de fazer o que nenhum argumento pode: revelar quem realmente sustenta a luz. E os que tentaram esconder o brilho de outro acabam se perdendo nas próprias sombras, esquecidos pelo destino, silenciados pelo eco das próprias ações. Porque a luz não precisa lutar para vencer, ela apenas continua a brilhar. Cada gesto deixa uma marca, e toda marca carrega uma lição. Ninguém fere um escolhido sem, mais cedo ou mais tarde, ser levado a olhar para dentro. A vida se encarrega de quebrar as máscaras, de desmontar o orgulho e de mostrar o que realmente importa. E quando o ego cai, o silêncio chega, e com ele, o entendimento. O que antes parecia vitória se revela engano. O que antes parecia poder se mostra vazio. É nesse instante, quando a alma finalmente se rende, que surge o verdadeiro aprendizado. A dor que causamos sempre retorna para nos ensinar o que ainda não sabemos amar. Muitos descobrem tarde que o escolhido que cruzou seu caminho não era um obstáculo, mas uma oportunidade. Um espelho divino enviado para ajudar, curar ou simplesmente mostrar uma parte esquecida de si mesmos. E então compreendem, não havia inimigo algum. Havia apenas uma lição em forma de pessoa. O universo não castiga, apenas equilibra. E na balança sagrada da vida, tudo o que é verdadeiro permanece, e tudo o que é falso se desfaz. Porque no fim, a justiça divina é silenciosa, mas absoluta. O destino dos escolhidos não é o de lutar contra as trevas, é o de continuar acendendo luz onde ela se apaga. Eles caminham entre o visível e o invisível, guiados por algo que não precisa ser entendido, apenas sentido. E por mais que o mundo tente derrubá-los, há sempre uma força que os ergue, não para provar quem são, mas para cumprir o que vieram fazer. Porque a luz que vem do alto nunca se extingue. Ela apenas se transforma, cresce e retorna, sempre, para aqueles que nasceram para brilhar.